Bem-vindos mais uma vez ao canal Gap Filosófico. Hoje daremos continuidade a um dos textos que nós já fizemos abordagem aqui, né? Texto do Byung Chul Han, a partir da Agonia do Eros. O primeiro trecho já tem vídeo aqui no canal, que é sobre a questão da melancolia. O tema geral do livro relaciona-se com determinados parâmetros acerca do narcisismo, né? O primeiro capítulo é sobre o filme Melancolia, né? E alguns aspectos desenvolvidos a partir da reflexão que o Byung Chul Han faz a partir do narcisismo em relação com o filme de La Von Trier. E nesse segundo capítulo de Agonia do Eros, o Byung Chul Han vai tratar da relação não poder, né? É um diálogo que ele trava, de certa forma, com uma superação ou um desenvolvimento, entre aspas, né, da sociedade disciplinada, Michel Foucault, né, que vai reverberar, que vai superar a noção do dever para o poder fazer, digamos assim, né? Como de praxe, vamos fazer a contextualização de alguns trechos. Você que já acompanha o canal, já deixa o like, deixa o teu comentário, tua sugestão. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Estamos chegando aqui já à faixa de 1.000 inscritos, estamos com mais de 810, né? Nos ajude a atingir a meta para fazer a nossa live especial de 1.000 inscritos aqui no canal. E é isso, né? Byung Chul Han começa o texto assim: a sociedade do desempenho está totalmente dominada pelo verbo modal, poder, em contraposição à sociedade da disciplina, que profere proibições e conjuga o verbo dever. A partir de um determinado ponto da produtividade, o dever se choca rapidamente com seus limites. É substituído pelo verbo poder para elevação da produtividade. O apelo à motivação, à iniciativa e ao projeto é muito mais efetivo para a exploração do que o chicote ou as ordens. Como um empreendedor de si mesmo, o sujeito de desempenho é livre na medida em que ele não está submisso a outras pessoas que lhe dão ordens e o exploram. Mas realmente livre ele não é, pois explora a si mesmo e, quiçá, por decisão pessoal. O explorado é o mesmo explorador. A gente é vítima e algoz ao mesmo tempo. A autoexploração é muito mais eficiente do que a exploração alheia, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. É possível, assim, haver exploração mesmo sem dominação. O que o Byung Chul Han aponta, que é uma característica do próprio neoliberalismo, né, que já tinha sido, digamos assim, mapeada, pelo menos os seus traçados iniciais ali por Michel Foucault. Michel Foucault não viu o auge do neoliberalismo, né? Mas tinha algumas indicações lá em Michel Foucault, e o neoliberalismo é constituído a partir, digamos, disso que costumeiramente nós entendemos como a uberização do trabalho. A uberização do trabalho é o quê? É justamente a possibilidade que se abre a partir das conjecturas do neoliberalismo em relação ao desenvolvimento necessário dentro dos aspectos capitalistas, né, de descentralizar as noções de responsabilidade, digamos assim, uma atualização, né, dessas noções de responsabilidade em detrimento das relações do trabalho. Inclusive, as relações do trabalho, por muitas vezes, condições abjetas, condições íngremes de trabalho, condições ruins, né? Você tinha a quem responsabilizar, a empresa a qual você está inserido, as condições que são estabelecidas na empresa na qual você está inserido são abaixo da média, né, digamos assim, abaixo da média que deveria ser considerado adequado a mínimas condições de trabalho. Então a responsabilidade da empresa, do gestor e etc. Na autogestão da autoexploração, isso funciona de uma forma diferente, né? Já que não existe mais essa tendência geral, e aqui no Brasil mais do que nunca, a partir dessa flexibilização dos direitos trabalhistas, a ascendência dos trabalhos autônomos e trabalhos em vias de aplicativos e etc., traz essa suposta sensação, né, digamos assim, de liberdade acerca de uma liberação, digamos assim, né, do trabalho comum que se exerceria em relação a um trabalho formal. Existe uma falsa sensação de liberdade que se erige a partir dessas determinadas perspectivas, né? E nesse sentido, eu vou ter até uma fala, né, de um seminário sobre o capital, não vou me lembrar o nome do professor agora, que ele menciona uma questão nesse sentido acerca, né, digamos assim, de como por muitas vezes essa liberdade, essa falsa liberdade pode ser vista como uma certa liberação em detrimento dos aspectos, em relação aos aspectos, digamos assim, do trabalho precário, do trabalho formal enquanto precário, né? Digamos assim, do quanto nos tornamos sujeitos descartáveis, digamos assim, acerca do trabalho formal. E às vezes só o fato de sair dessa circunscrição de exploração direta das vias de fato para qualquer outra atividade que seja,
já traz de fato uma certa dignidade para o indivíduo. Entretanto, isso não quer dizer que ele tenha sido deixado de ser explorado. Os aspectos do neoliberalismo dentro desse contexto são muito astutos no sentido de trazer a perspectiva de uma autogestão, de uma autoexploração, que inclusive é exercida dentro do próprio trabalho formal. Isso não quer dizer que só exista dentro desses escopos de trabalhos que são entendidos como diante de uma circunscrição da uberização do trabalho, uma questão muito ampla, né? Então Foucault diz assim, segundo Bill Churran: é bem verdade que Foucault indica que o homo econômicus neoliberal não habita a sociedade da disciplina, que enquanto empreendedor de si mesmo já não é mais um sujeito de obediência, ou seja, escapou dessa circunscrição da obediência, da sujeição direta, né? Porém, o que lhe permanece oculto, no entanto, é o fato de tal empreendedor de si mesmo não ser livre na realidade. Ele apenas aventa a si mesmo ser livre, enquanto explora a si próprio. Foucault refere-se ao neoliberalismo afirmativamente, de forma acrítica. Ele admite que o regime neoliberal, enquanto sistema do Estado mínimo, possibilita a liberdade do cidadão enquanto empreendedor da liberdade. Desconhece totalmente a estrutura de violência e de coerção do ditame neoliberal da liberdade. E assim, ele interpreta como liberdade para a liberdade. Abre aspas, disponibilizo-te a possibilidade para a liberdade. Vou estruturá-la de tal modo que és livre para ser livre. O ditame neoliberal da liberdade se expressa na realidade como imperativo paradoxal, seja livre. Ele derruba o sujeito do desempenho para dentro da depressão e do esgotamento. É bem verdade que a ética do si mesmo de Foucault se opõe ao poder político repressivo contra a exploração alheia, mas torna-se cego para ver aquela violência da liberdade que está na base da autoexploração. Esse é o Bichurran que está colocando aqui na boca de Foucault. Não sei se é exatamente isso, mas enfim. O tu podes, né, que é o problema da autoescravização, da autoexploração, da autogestão, do autoempreendedorismo, né? Muitas pessoas que se consideram empreendedoras, muitas pessoas que trabalham, inclusive, em empresas privadas que se consideram empreendedores, que se consideram pessoas de classe média que venceram na vida, são guiados por essa questão aí do tu podes, né? Gera coerções massivas nas quais, via de regra, o sujeito de desempenho se fragmenta, ou seja, a produtividade, o desempenho, a relação direta com a noção utilitária de produção, seja no escopo do trabalho formal, ou seja no processo de uberização do trabalho, né? A coerção autogerada lhe parece ser liberdade, inclusive essa própria plataforma aqui, o próprio YouTube, né? Ela traz essa coerção de produtividade, de fazer vídeos, né? De manter o canal monetizado, apesar de nem estar esse canal monetizado, de chegar lá, e quando chegar lá, manter, né? E se o canal fracassa, a culpa é só minha, não tenho a quem recorrer, né? Entende? São coisas desse tipo. De tal modo que ela não é reconhecida. A correção autogerada lhe parece ser liberdade de tal modo que ela não é reconhecida como tal. O tu podes, né? Ou seja, tu podes fazer um canal do YouTube, tu podes rodar de Uber, tu podes fazer entrega em aplicativo de comida. Então, se tu não tem dinheiro, o problema é só teu, né? O tu podes exerce, inclusive, mais coerção do que o tu deves. O tu deves seria aquela relação costumeiramente normativa com o trabalho formal, no qual o manda, o tu obedece, né? Mas o tu podes, ele é mais coercitivo, segundo o Bichurran, do que o tu deves. A autocoerção é muito mais fatal do que a coerção alheia. É quase a noção de imperativo categórico que o Bichurran coloca isso aqui, inclusive posteriormente, né? O tu podes kantiano, digamos assim, né? A autocoerção é muito mais fatal do que a coerção alheia, pois não é possível haver nenhuma resistência contra ela. Por trás da aparente liberdade do indivíduo singular, o regime neoliberal esconde uma estrutura coercitiva. A partir daí, o indivíduo passa a não mais compreender a si mesmo como sujeito submisso, ou seja, uma certa liberação, mas como projeto lançado no mundo do empreendedorismo, né? É nisso que está a sua astúcia. Quem fracassa, além do mais, acaba sendo culpado por seu fracasso. Não há ninguém que possa ser responsabilizado por seu fracasso. Tampouco existe qualquer possibilidade de desculpas ou de expiação. Com isso, não surge apenas crises de culpa, mas também as crises de gratificação, né? Eu não estou sendo recompensado suficientemente por conta do meu trabalho, quando necessariamente não é assim que funciona, né? Você pode fazer o melhor trabalho da face da Terra, entretanto, são as correlações que você estabelece em relação ao que você faz que vão trazer, de certa forma, uma benéfice ou não para o seu trabalho. Não importa quanto você se esforça, o quanto você é supostamente bom no que você faz, né? Mas o que importa é o reconhecimento dentro desse escopo, diante das relações de poderes que se exercem a partir de determinadas influências dentro daquele trabalho que você exerce, seja ele qual for, seja aqui no canal, seja no ambiente acadêmico, né? É uma questão que não só se encerra a partir de trabalhos, digamos, considerados mais, digamos assim,
das classes baixas, mas que trabalhos produtivos, né, que são considerados trabalhos produtivos, mas também os próprios trabalhos improdutivos, em certa medida, são afetados por isso, né? Tanto a desculpa quanto a gratificação pressupõem a instância do outro. A falta de ligação com o outro é condição transcendental de possibilidade para a crise de gratificação e a crise de culpa. Essas crises deixam claro que, em contraposição à suposição muito difundida, por exemplo, Walter Benjamin, o capitalismo não é uma religião, pois cada religião opera com culpa e desculpa. O capitalismo só é inculpador, não dispõe de qualquer possibilidade de expiação. É uma coisa que até associam diretamente com o capitalismo, né? Com o socialismo, na verdade. O diagnóstico que o socialismo faz em relação ao capitalismo. O socialismo, isso a grosso modo, né? Se associaria esse tipo de religiosidade porque tem um ímpeto de culpabilização e etc. acerca do capitalismo, em detrimento dele, né? Porém, o capitalismo é inculpador, né? Não dispõe de qualquer possibilidade de expiação que pudesse livrar os culpados de sua culpa. Inclusive, né, é um discurso muito liberal esse discurso de acusação do socialismo, que tenta responsabilizar o capitalismo malvadão. Tem pessoas que até ironizam isso, né, como se o capitalismo não fosse por si só excludente, né, e já fosse autodestrutivo por ele mesmo, como se precisasse de defesa, né? Não dispõe de qualquer possibilidade de expiação que pudesse livrar os culpados de sua culpa. A impossibilidade de desculpa e expiação é responsável também pela depressão do sujeito de desempenho, junto com a síndrome de burnout. A depressão representa um fracasso sem salvação e insanável no poder. Isto é, uma insolvência psíquica. Insolvência significa, literalmente, a impossibilidade de liquidar a dívida e a culpa. Solvere. É aqui muito interessante porque o Bicho Hans, ele, apesar de que em outro vídeo que a gente fez aqui, ele criticar o Deleuze em alguns aspectos, né, ele se aproxima das relações, dos diagnósticos que a esquizoanálise faz a partir dessa noção de captura, né? Porque, de certa forma, essa noção da culpa ou da culpabilidade, ela está regida por uma atingida, essa produtividade que é autogerida através de um significante, que é o significante de ser sujeito econômicos, digamos assim, né? Indivíduo econômico, ou seja lá como for você queira chamar isso, dentro desse escopo de produtividade, de autogestão, né? Não tem alguém culpabilizando, mas é uma culpa gerada a partir de si mesmo que ele não consegue expiar, né? Através desse significante. Aí ele recai em quê? Segundo o Bill Churran, na depressão, no buraco do significante. Ele precisa o quê? Segurar na mão de um significante que reintegre ele a esse ciclo de produtividade no sistema, né? Para que ele seja autorizado novamente a ser normal, digamos assim, né? E aí o Bicho vai falar alguns aspectos sobre a questão do amor eros, que ele também coloca no primeiro trecho. O vídeo vai ficar aí nos cards aí, né, do primeiro vídeo sobre melancolia, Bicho Han, depressão e como o narcisismo é esse apagamento, de certa forma, dos limites em relação ao outro, referente aos aspectos positivos e negativos. Bicho Han trata esse aspecto do aspecto negativo como um suposto afastamento, uma delimitação em relação ao outro, no sentido de que isso é um movimento de aproximação, e o apagamento desses limites, pelo seu contrário, pelo aquilo que não parece ser, né, esse apagar dos limites entre mim e o outro, que é proveniente de uma certa característica da sociedade narcísica, do narcisismo de um modo geral, ele só produz afastamento, como por exemplo as redes sociais. Você não tem privacidade, né? Você sempre está acessível, você sempre tem que estar acessível, e isso, apesar de ter um intuito primeiro ou aparente de aproximação, isso causa afastamento na realidade, né? Isso é uma característica da sociedade positiva, necessariamente faz parte também de um aspecto narcísico dentro do escopo social, e que também se perfaz a partir do escopo da elaboração dessa noção da produtividade, que cria o apagamento entre o sujeito econômico produtivo, né, e a sua relação para com o outro, quando ele está encerrado em si mesmo acerca da sua própria responsabilidade, criada a partir da sua própria noção de culpa, a partir das suas próprias pretensões de produtividade, em relação com a necessidade de integração normativa dentro de um conjunto de significantes, dentro do escopo social que se coaduna com o neoliberalismo. Olha que maravilha, né? E aí o Bicho Han dá uma sugestão, né? Faz um resgate da questão do amor eros, que ele já tratou no primeiro capítulo. É precisamente uma relação com o outro que se radica para além do desempenho e do poder. É uma proposta que, apesar do Deleuze não tratar nesses parâmetros, né? A partir do amor eros, né? Mas, de certa forma, que você coloca uma crítica à noção de poder, né? Digamos assim, como circunscrição das relações, né? Não é necessário se guiar pelas relações de poderes, mas sim pela produção de potência de agir, a partir de uma noção spinozana, lá em Deleuze isso, né? Então, seu verbo modal negativo é não poder. A negatividade da alteridade, a saber, a atopia do outro, que subtrai de todo e qualquer poder, é constitutiva para a experiência erótica. É a alteridade que sustenta o outro com determinação essencial. É essa a razão porque procuramos essa alteridade na relação absolutamente originária do eros, numa relação que fica impossível de ser traduzida em poder.
A absolutização do poder aniquila justamente o outro. A relação bem-sucedida com o outro se expressa como uma espécie de fracasso. É só através do não poder que surge o outro. Abre aspas. Pode se caracterizar essa relação do Eros com o outro como um frustrar. Mais uma vez, quando nos apropriamos da terminologia das descrições usuais, quando se quer caracterizar o erótico pelo aprender, pelo possuir, pelo reconhecer, no Eros não há nada disso, ou há o fracasso de tudo isso. Se fosse possível possuir, aprender e reconhecer o outro não seria outro. Possuir, reconhecer e aprender são sinônimos de poder. Ou seja, resumindo aqui, né? Mais uma vez, o Bichon coloca a questão do poder que se confunde com a relação de alteridade, digamos assim, né? Que é uma captura, que é uma normativa, que é uma forma de abarcar o outro, que é uma forma de apropriar o outro, de colonizar o outro, digamos assim, possuir, reconhecer e aprender. Não há possibilidade, dentro de uma circunscrição dessa, que se for guiada pelo sentido do Eros, que o Bichon se apropria, que o Eros do Bichon se aproxima muito do que a gente já colocou aqui na Filosofia para Psicólogos em certos momentos, né? Acerca do, digamos, de como o próprio Jung coloca essa divisão entre poder, que ele erige como vontade de potência, né, que está centrada no ego, numa noção voltada para um certo movimento de introversão, e o amor eros, que se direciona de forma horizontal para sua externalidade, para uma disposição à alteridade, digamos assim, e para suas consequências, inclusive. E o Jung remonta que a pretensão da religião cristã ao erigir o símbolo da cruz simboliza a união do amor eros com essa suposta racionalidade internalizada, erigida a partir desse centramento no ego, a partir da noção horizontal da cruz, né, que se erige a partir da questão do ego centrado em si mesmo, da vontade de potência, como ele coloca em Nietzsche, uma interpretação duvidosa, mas é assim que ele coloca, e do amor eros horizontal, né, que seria representado por Freud, digamos assim, determinados aspectos dessa disposição para uma superação do amor, inclusive diante das minhas frustrações, né, de uma disposição de um sentido coletivo, de um reconhecimento dessas diferenças e impossibilidades, inclusive diante do que o Bichon colocou aqui, de possuir, reconhecer e aprender, né, que seriam sinônimos de poder ou da vontade de potência, que, segundo o próprio Nietzsche, inclusive, ela subjuga, ela apreende, né, ela possui, ela se apropria, né, o próprio Nietzsche fala isso. Então, para concluir, o amor se positiva em sexualidade, a qual está também submissa à ditadura do desempenho. Ou seja, o Bichon faz toda essa relação, né, digamos assim, para concluir que a própria ideia do sexo ou da sexualidade, que se reverbera em certo sentido a partir de uma certa distorção dessa relação do amor eros, que também representa isso, mas não se encerra aí, ele torna-se também um fator de desempenho, de cobrança, né, de certas performances, né, de certas esterilizações do comportamento sexual, inclusive, que é tido como adequado, apreendido, né, que deve, digamos assim, que está circunscrito nesse poder ser que é muito mais autoritário do que o deve ser. Né? Ele utiliza até um exemplo aqui de um determinado romance, ele fala sobre Buber, né, que é um filósofo cristão, etc., mas ele usa um romance aqui, Shades of Grey, né, que trata justamente disso. E fala, o princípio de desempenho, que hoje domina todos os âmbitos da vida, abarca também o amor e a sexualidade. Assim também o protagonista do romance best-seller Shades of Grey se admira que seu parceiro se representa a relação como uma oferta de emprego, com jornada de trabalho definida, com a determinação de funções claramente definida e métodos de asseguramento de qualidade de desempenho fartos e drásticos. Seja sincero. Olhe para o mundo e olhe para as relações que você tenta constituir no mundo. E veja se não é dessa forma que funciona. Você vai se relacionar com uma pessoa, seja lá o que for, a sua opção sexual, homem, mulher, trans, seja o que for, com quem você vai se relacionar. Veja se não está implícita uma regra de performance, por mais que essa pessoa, você tenha uma relação aberta com essa pessoa, mas existem regras implícitas que perpassam aquele ambiente de comportamento, de um poder ser, no sentido do que o Bichon está colocando aqui. Observe, olhe para dentro de si, olhe para as suas relações de modo geral e veja se não é dessa forma que acontece. Eu suspeito que sim, de uma forma geral, inclusive. Os métodos de asseguramento de qualidade de desempenho fartos e drásticos. O princípio do desempenho não se coaduna com a negatividade do excesso e exagero. Assim, dentro que é o que é proveniente da vida real, né? O excesso, o exagero, a desmedida, né? Digamos assim,
a imprevisibilidade, a não normatividade, né? Assim, dentre as convenções a que se submete o sujeito à submissão, subestão praticar muito esporte, alimentos sadios, dormir suficientemente. É proibido, inclusive, comer entre as refeições alguma outra coisa que não sejam frutas. O sub precisa, inclusive, deixar de lado o consumo exagerado de álcool e não pode fumar nem consumir drogas. A própria sexualidade precisa submeter-se ao mandamento da saúde. Fica proibida qualquer forma de negatividade. Fazem parte igualmente da lista das proibições o uso de excrementos. Elimina-se também a negatividade da sujeira simbólica ou real. Assim, o protagonista se compromete a ser por todos os tempos limpinho, depilado e lisinho. As práticas sadomasoquistas descritas, inclusive, no romance, nada mais são que variantes da sexualidade. Elas estão totalmente privadas de qualquer negatividade de transgressão ou exagero, que ainda caracteriza a erotic der transgression de batalha. Ainda não podem ultrapassar os limites estritos estabelecidos de antemão. Além do mais, as chamadas safe words devem assegurar que não tomem nenhuma forma excessiva, ou seja, até a prática sexual que se pretende ser transgressiva, ela está acordada, ela está esterilizada, ela está totalmente, digamos assim, permeada por essas relações de normatividade. E aqui eu não estou dizendo que você tenha que deixar de tomar banho e ser uma pessoa totalmente que não tenha cuidados pessoais, mas você vê como, de certa forma, a paranoia com esse tipo da relação da produtividade está relacionada com um culto ao corpo extremamente exagerado, né? No sentido de que até o que você come é fiscalizado a partir do que ele coloca aqui acerca desse romance, né? Existe um exagero, inclusive, acerca da concepção da desmedida do próprio corpo, dos limites que o próprio corpo tem acerca de determinadas concepções de asseamento aqui nesse sentido, né? Existe uma paranoia delirante, existe um exagero de uma compreensão, de uma projeção daquilo que o corpo humano é capaz de ser, né, nesse sentido, e que permeia, inclusive, muitas vezes tem pessoas que acham que são as pessoas mais, digamos assim, transgressoras sexualmente possíveis, né, digamos assim, mas elas estão circunscritas nessas normativas que erigem determinadas regras, que estão enquadradas em determinados parâmetros, digamos assim, que são completamente alinhados com essa sociedade da performance sexual. Eu transo muito, né? Eu transei hoje 3, 4 vezes, porque ela está comprometida com essa paranoia dentro da cabeça dela, né? Que para ela se realizar dentro do escopo social, além do trabalho, se realizar pessoalmente, ela tem que fazer sexo incessantemente, em alta performance, das maneiras mais loucas possíveis, segundo a visão dela. Entretanto, essas maneiras mais loucas possíveis e extremamente subversivas, segundo a visão dessa pessoa, não tem nada de subversivo. Na verdade, são bem comuns e capturadas. Sabe? Acho que é uma questão para se refletir acerca disso. Não tem nada de desmedida nisso aí, não tem nada de dionisíaco. Na verdade, é um Apolíneo fazendo sexo, né? Digamos assim, roboticamente, como se fosse algo transgressivo. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer hoje. Mais um trecho desse capítulo aqui, desse livro interessantíssimo do Bicho Han, que sempre escreve de forma clara, interessantíssima, né? Se puder ajudar o canal, nosso apoia-se, nosso Pix segue na descrição, assim como todas as informações dos nossos cursos gratuitos, grupo de leituras gratuitos, nosso curso da Genealogia da Moral, que já tem 7 encontros gravados, você pode participar por um valor democrático, é só entrar em contato conosco. Esse foi mais um vídeo do Gap Filosófico. Bicho Han, valeu, deixa o like, deixa o teu comentário.